Você pode me responder uma pergunta? Você tem filhos, sobrinhos, netos, crianças, adolescentes? Então me responda uma coisa: onde eles estão agora? Dentro do quarto? Na sala? Onde? Você sabe o que eles estão fazendo? E com quem? Você devia se preocupar com isso. Sabe por quê? Depois da vinheta, eu vou contar tudo aqui para vocês. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G. Bem-vindos. Olá, eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você puder, dar um like e dê sua opinião sobre o vídeo de hoje. É muito importante eu saber a sua opinião, porque o assunto é muito sério. Mas por que eu estou preocupado com as crianças? Eu vou contar para vocês agora. Não sei se você tem acompanhado as notícias mais recentes. Essa semana aconteceu um fato muito grave no Brasil e a gente precisa discutir. Eu não poderia deixar de falar isso com vocês. Vocês sabem, o meu canal é um canal de notícias, o meu canal é um canal de opinião, entretenimento, mas quando o assunto é sério eu paro e eu preciso da sua opinião. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu com um menininho de 5 anos aqui no Brasil? Nós sabemos que acontece inúmeras coisas com crianças em toda parte do mundo, mas tem coisas que a gente precisa discutir aqui. Esta semana, domingo agora, um menininho de 5 anos, no interior de São Paulo, estava com a família dele, com a mãe, a família, os parentes, numa festinha de aniversário. De repente a mãe ouve os gritos do menino. Todo mundo procura o menino daqui e dali, até que eles entram no quarto e está lá o menino. E vocês não imaginam o que foi que aconteceu com ele. Eu acredito que muitos de vocês estão acompanhando as notícias. O menino de 5 anos de idade estava no quarto, sem roupa, do lado de um homem que também estava sem roupa. A criança estava gritando porque ela simplesmente, segundo as notícias, supostamente noticiadas em todos os jornais, ela estava sendo É isso que vocês estão ouvindo. Mas o pior de tudo não é só isso. Além disso já ser uma coisa muito grave, é de quem é a pessoa que estava fazendo isso. Uma pessoa que ninguém jamais imaginaria. É um homem com mais de 40 anos, famoso, conhecido principalmente nas peças de campanhas publicitárias que passam na TV, na internet, enfim. Ele era bem conhecido, já fez alguns trabalhos na Rede Globo de televisão, no cinema e também nos streamings da vida, ou seja, ele é um ator bastante conhecido. Segundo as informações que a polícia deu, quando as pessoas chegaram no quarto e viram esse rapaz do jeito, que a situação que estava e do que estava acontecendo, então as pessoas pensaram em fazer uma coisa, né? Você sabe, as pessoas na hora do ódio, da fúria, as pessoas pensaram em fazer inúmeras coisas com ele. Mas o correto era chamar a polícia, claro. Então, para evitar que a tragédia fosse maior, eles trancaram ele num cubículo, no lugar, para evitar, né, outros problemas, e a polícia veio. E aí, gente, quando a polícia veio e a polícia o interrogou, ele falou que confundiu a criança com a namorada dele. Porque ele bebeu e aconteceu isso. E eu já falei isso aqui em alguns vídeos meus aqui. Nos últimos tempos, está acontecendo muito isso. Quando a pessoa comete um crime, uma atrocidade, ela nunca vai assumir. Ela sempre vai colocar a culpa na bebida, ou que ela está passando por um problema de saúde mental e esse rapaz falou que a culpa foi da bebida. Em qualquer lugar que você for pesquisar hoje, por exemplo, você vai encontrar o nome de Marco Furlan. Esse é o nome do ator que está sendo acusado, supostamente tenha feito isso com a criança. E eu tô tomando muito cuidado para fazer esse vídeo aqui, gente, porque no YouTube você tem que tomar muito cuidado quando se trata de esse tipo de situação, principalmente com criança. E uma criança especial, como foi esse menininho, um menininho autista, passou por isso. Então, eu acredito que esse vídeo, talvez o YouTube, né, ele não vai entregar para muita gente, porque eu estou tratando de um assunto muito sério com criança, o YouTube não gosta muito disso. Agora eu vou voltar à pergunta que eu fiz no começo.
Você sabe onde estão as crianças nesse exato momento? Seus filhos, seus sobrinhos, seus netos? Por que que eu vim fazer esse vídeo? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, infelizmente, gente, eu não tenho filhos. Eu não sou pai, né? Não tenho filhos. Mas eu sou um educador. Eu dei aula há muitos anos, trabalhei com crianças e eu sempre tive muito medo. Eu, como educador, como uma pessoa que se preparou para trabalhar com crianças e adolescentes, eu sempre tinha muito medo dessa realidade que acontecesse com os meus alunos e com os filhos dos pais das minhas crianças. Então, é uma coisa que me interessa sim e eu preciso conversar com vocês. É por isso que eu estou perguntando: onde estão as crianças? Você sabe? E é um grito de alerta. Esse vídeo hoje é um alerta para você, pai, para você, mãe, vó, tia. Onde estão as crianças nesse momento? Será que nós devemos deixar as crianças saírem sozinhas? Tem acontecido umas coisas nos últimos tempos, que é alguns eventos que as famílias estão criando, né? Ah, meu filho hoje vai dormir lá na casa não sei de quem. Será que é confiável? Será que dá para você deixar teus filhos ir dormir sozinho na casa de uma pessoa que você não conhece? Então, eu penso que hoje é difícil criar filhos, porque os filhos hoje em dia eles querem, né? Por causa da internet, os filhos eles sabem manipular os pais. Eu não sei se é essa palavra que eu devia utilizar aqui, mas os filhos conseguem, né? Principalmente os adolescentes. Então, os pais precisam conversar sobre violência, precisam alertar as crianças, os adolescentes, o limite do corpo dele, ou as crianças, onde não deve tocar. Os pais precisam conversar com os filhos, precisam conversar. E as crianças precisam ter liberdade para falar com os pais e contar o que está acontecendo. Porque essas pessoas, esses marginais, esses criminosos, quando eles fazem isso, eles ameaçam as crianças, e as crianças não conseguem falar para os pais. Então, se Deus me livre e guarde, se você perceber que o teu filho, tua filha está diferente, desconfie. Porque, infelizmente, quando acontece esse tipo de situação com as crianças e os adolescentes, eles dificilmente falam para os pais. É complicado. O que aconteceu com esse menininho? Quando ele percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo com ele gritou muito, e grito de dor. Obviamente que os exames estão sendo feitos para ver até onde isso aconteceu, mas esse menininho, sim, provavelmente passou por uma situação muito difícil, e eu não posso falar a palavra aqui, mas com certeza ele passou por isso. Isso vai ter que ser provado, né, obviamente. Esse moço, ele está sendo investigado, e se for condenado, ele precisa pagar e precisa ir para a cadeia e ficar muitos anos por lá, de preferência que não saia nunca mais. Mas eu sei, vocês que são meus seguidores de outros países, de Moçambique, principalmente de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, e outros países da língua portuguesa da África, eu não sei como funcionam as leis aí em seus países, mas aqui no Brasil a lei contra essas pessoas ela é bem pesada. E precisa ser muito mais, eu acho que tinha que ser muito mais pesadas. Eu, se fosse por mim, acho que eu prefiro nem comentar aqui, porque o YouTube não ia liberar o que eu acho que tinha que ser feito com essa pessoa. Mas a violência contra a criança é uma coisa imperdoável. O vídeo de hoje é sobre essa notícia que chocou o Brasil essa semana, desse ator, ele é bem famoso, ele é jovem, ele é bonito, muito bonito. Ninguém jamais diria que ele faria isso, mas é isso, gente. As pessoas, os criminosos, são aquelas pessoas que você nem imagina. E mais do que isso, esse tipo de coisa acontece com as crianças, às vezes, com alguém que você confia muito, que você jamais imaginaria que fizesse isso com seus filhos. Por isso, é preciso tomar muito cuidado. E eu digo assim, onde são seus filhos agora? Não deixe essas crianças sozinhas, esses adolescentes sozinhos. Eles precisam te comunicar onde eles estão e com quem eles estão, onde estão indo dormir. E por que você vai deixar os seus filhos dormir fora? Principalmente criança, hoje é dia de dormir na casa da minha amiguinha. Será que vale a pena? Será que isso é bom fazer? É para os pais pensarem, precisa rever muita coisa, as coisas mudaram muito. Antes que aconteça alguma coisa, diga não. Às vezes a criança vai chorar, você não pode, filha, não é bom você ir, você vai chorar, mas é importante você explicar por que isso está acontecendo. Lógico que não tem que colocar medo na cabeça das crianças, você precisa informar essas crianças e fazer com que elas confiem em você e que você possa ter confiança nos teus filhos também.
Vamos cuidar das nossas crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos, netos. É isso. Compartilhe o vídeo de hoje. Alerte sobre a violência que acontece com as nossas crianças, tá bom? Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.